Então, beleza. Hoje nossa aula vai ser sobre as organelas citoplasmáticas, terceira aula particular. E aí, basicamente, assim, só para recordar um pouquinho, a organela vai ser qualquer estrutura da célula que tenha um revestimento membranoso, ou seja, vai ter ali uma membrana que vai criar um compartimento individualizado. E esse compartimento individualizado, ele vai ser responsável por executar funções específicas. Então, da mesma forma que a gente tem a membrana plasmática para a célula, permite com que ela tenha internas, coisas que vão ser executadas apenas ali dentro, tenha concentrações de substâncias diferentes do meio externo, como, por exemplo, concentração de hidrogênio, concentração de sais minerais, concentração de diversas substâncias. Os nossos órgãos, as nossas organelas, elas também vão ser delimitadas por membrana e também vão possuir essas concentrações específicas do ambiente interno, que vai possibilitar diversas formas, diversas funções diferentes. E hoje a aula é focada nisso, estudar um pouquinho delas, estudar como é que elas são organizadas, as principais, não todas, mas as principais. E só para lembrar, né, eu já falei, né, os orgânulos eles vão ser rodeados por membrana e vão ser principalmente marcantes em células eucariontes, porque as células procariontes elas eram extremamente simples. Então, elas não chegaram a possuir orgânulos, além de elas serem também muito pequenas. Alguns orgânulos elas podem ter o tamanho de bactérias, por exemplo. Inclusive, alguns deles vão ter a função justamente de chegar e eliminar essas bactérias. Então, considerando isso, dá para você ter uma ideia de que as nossas células procariontes elas não vão possuir orgânulos. Isso é marcante apenas nas eucariontes, ou seja, as células mais recentes, as células mais evoluídas. E o maior destaque de todos, a diferença entre essa estrutura na eucarionte e na procarionte, é que essas membranas internas elas vão ser tão marcantes que uma das principais vai ser justamente essa membrana que vai recobrir o nosso DNA, que a gente vai chamar de carioteca, ou a nossa estrutura mesmo de núcleo celular. Então, aquela nossa membrana, agora ela tem membranas internas, e as principais vão ser essas aí, nossos orgânulos e a nossa membrana nuclear. Dentro disso, a gente precisa saber que essas membranas, elas são fruto de uma evolução, né? Eu sempre gosto de analisar por esse ponto evolutivo. E o que é que acontece? A gente tinha aquela célula antiga, aquela célula lá primitiva, a nossa procarionte, que ela foi evoluindo, foi aumentando de tamanho. E à medida que ela aumentou de tamanho, é como se a gente estivesse recebendo pressões do meio externo. E essas nossas pressões do meio externo fossem causando deformações nessa nossa membrana. Então imagine que essa célula aqui, tipo essa daqui de baixo, ela é muito, muito grande. E aí o que é que acontece? Posso ter pressões que sejam físicas mesmo, que venham de fora para dentro, e isso faça com que essa membrana daqui se dobre. Então, à medida que ela vai se dobrando para dentro, sempre dobrando para dentro, ela começa a criar compartimentos internos. E aqui vocês podem visualizar alguns deles, como esse daqui que eu já falei, seria a membrana nuclear. Aqui a gente vai ter os nossos retículos, aqui a gente tem complexo de Golgi, lisossomos, endossomos, enfim, diversas estruturas que passaram a ser fruto dessa questão, principalmente do tamanho absurdo que a gente tem agora, porque é como se eu estivesse comparando um pontinho aqui na tela com essa tela inteira. Então, esse pontinho aqui na minha tela seria justamente minha célula eucarionte, enquanto essa tela inteira aqui seria a representação do tamanho da minha eucarionte, da minha célula mais evoluída. E com esses dobramentos da minha membrana, esses compartimentos celulares criados, a gente tem alguns formatos que eles podem tomar. Seria basicamente em cisternas, em túbulos, né? Geralmente mais usado em sacos, e qualquer estrutura que seja justamente recoberta por essa membrana lipídica, que vai ser similar à membrana plasmática. Um destaque da diferença entre essas membranas internas, esses subcompartimentos celulares, com o da membrana celular necessariamente, é a questão do colesterol. O colesterol ele vai servir para estabilizar e para dar mais firmeza para a minha membrana celular.
Contudo, ele não vai estar presente nesses nossos elementos internos, porque justamente eles não são tão grandes. Então, eles não vão precisar dessa estabilidade que o colesterol vai dar. Então, ele não vai estar presente nessas nossas membranas internas, apenas nas membranas externas da célula em si. E aqui é legal também saber, né, os componentes desse nosso sistema de endomembranas, os principais, que a gente determina como sendo a nossa carioteca, ou seja, a membrana nuclear, os nossos retículos, que podem ser retículo liso, retículo rugoso, a gente vai falar em detalhes cada um deles, nosso complexo de Golgi, ou aparato de Golgi também, os endossomos e os lisossomos. Além disso, é bom saber também que eles têm uma divisão, que vai ser em citosólico e luminal. Citosólico é sempre aquela cara que está voltada para o citosol, por isso esse nome de luminal, ou de citosólico. E luminal vai ser sempre aquela região mais externa, o lumen da sua estrutura. Ou seja, se eu estou analisando aqui, por exemplo, o meu núcleo celular, a minha região citosólica vai ser essa externa aqui, que está em contato com as outras organelas, e a minha região luminal vai ser essa interna, que está em contato com o material genético. Aqui os principais eixos da aula, aquilo era mais uma introdução. Nosso foco hoje vai ser estudar os nossos retículos, o nosso aparato de Golgi, os endossomos e os lisossomos. Aqui só para representar um pouquinho, para vocês verem mais dessas estruturas que a gente falou, né? Vocês conseguem reparar bem que a gente tem uma estrutura multimembranosa, ou seja, você tem várias membranas, várias sacolas localizadas aqui. E vocês podem ver que a gente tem a nossa membrana nuclear, que vai ser a mais interna, protegendo o DNA. Deixa eu pegar aqui outra cor. Essa mais interna, protegendo o DNA. E ao redor dela a gente tem como se fosse uma extensão dessa nossa membrana nuclear, que ela é importante destacar que ela tem ribossomos aderidos à sua superfície. O que é ribossomo? Ribossomo é aquela nosso componente celular responsável por produzir uma proteína. Ele não chega a ser orgânulo porque ele não tem membrana. Então ele não recebe esse conceito, ele recebe o conceito apenas de componente celular. Porque ele é basicamente uma condensação de material genético. Você tem tanto material genético que pode ser DNA, e você tem material genético que pode ser RNA. Dentre os tipos de RNA, alguns dos tipos mais comuns são justamente o nosso RNA ribossômico, ou seja, o nosso RNA-R. E aí ele vai ser um molde para a criação dos nossos ribossomos. Então, aquele nosso material genético que ele é justamente uma concentração de várias proteínas, ele vai chegar e ele vai se condensar até virar duas bolinhas, que a gente vai chamar de subunidade maior e subunidade menor. Essas unidades, elas vão se conectar com a membrana nuclear e vão se conectar com essa primeira organela que a gente tem associada aqui ao nosso núcleo, próximo ao nosso núcleo, que é justamente o nosso retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, toda vez que eu vejo uma organela próxima ao núcleo, que parecem sacolas e que está cheia de bolinhas, a gente está falando do rugoso. Justamente por isso que recebe também esse nome. Ele apresenta rugosidades, que seria essa presença de ribossomo. Dá para associar também, né, o RNA-R de ribossomos. Então, você já consegue fazer mais conexões para lembrar qual deles a gente está falando. Porque, além dele, a gente vai ter aqui, dá para ver um pouquinho aqui mais embaixo, mais na lateral, que seria o nosso retículo endoplasmático liso. Ele já tem uma presença assim, ele já não tem, na verdade, uma presença dos ribossomos. Ele é uma superfície lisa, por isso o nome dele. E as funções também são muito diferentes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas agora, no momento, é só para ilustrar, só para localizar o que vocês estão vendo. Então, só recapitulando, a gente tem a nossa envoltura nuclear, a nossa carioteca, a gente tem um retículo rugoso aqui ao redor dela, como extensão da membrana dela, e extensão dele, próximo a ele, a gente tem o nosso retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos. Além disso, vocês podem ver vários corpinhos verdes aqui pelo nosso citosol, que é esse líquido onde as nossas organelas estão presentes, né? Estão ali nadando. E essa nossa organela que a gente está vendo aqui é justamente o nosso complexo ou aparato de Golgi. Aqui na outra imagem também dá para ver ele em verdinho. Aqui próximo ao nosso retículo endoplasmático rugoso, que é esse daqui, porque eu sei que é rugoso, porque eu estou vendo aqui vários pontinhos vermelhos
que são os nossos ribossomos. E aqui, meio que cortado no meio, você tem a imagem do que seria o nosso retículo endoplasmático liso. Só mostrando que eles vão ter várias cisternas, ou seja, você tem várias conexões aqui um entre o outro. Aqui já entrando mais específico no nosso assunto de retículo endoplasmático liso. Eles vão ser sacos aplanados, ou seja, são sacos que a gente pegou sacolas, como se fossem sacolas de mercado, que a gente achatou. E aí, quando a gente achata, a gente tem o formato característico do nosso retículo rugoso. E o que é destacável para ele vai ser justamente essa presença de ribossomos. E os ribossomos, eles também podem ser associados em vários grupos, em uma sequência de vários e vários ribossomos. E essa sequência a gente vai nomear de polissomos ou polirribossomos. O poli é fácil de lembrar também, porque poli significa vários, então nada mais é do que vários ribossomos aderidos à sua superfície. E como eu falei, o ribossomo ele vai ter duas unidades. Ele tem a subunidade maior e ele tem a subunidade menor, que são proteínas condensadas, material genético condensado. E aí o que é que acontece? Ele vai ter essa estrutura aqui, de maior aqui em cima, porque justamente o tamanho é maior, e menor embaixo, porque o tamanho é menor. E aí, para fazer a leitura, para fazer a tradução, na verdade, do nosso informação genética e conseguir produzir uma proteína, essa proteína ela vai servir como se fosse um ímã para unir essas duas unidades, porque elas não existem juntas. Elas só ficam juntas quando elas estão produzindo proteína. Fora disso, elas não ficam juntas. Seria como, por exemplo, a pessoa ali que chega e ela tem o costume de ficar com alguém, mas não tem nenhum tipo de relacionamento. Então ela só chega, encontra, transa e vai embora. Então é basicamente isso daqui. O nosso material genético, ele vai estar aqui com um único fim, de ser reproduzido. E aí ele chega, vai ser transformado em proteína. Depois que ele é transformado em proteínas, essas subunidades vão ficar separadas no nosso citosol, ou seja lá qual for a estrutura. Então, esse nosso material genético, esse nosso RNA mensageiro, ele vai servir somente para unir os dois. Ele é o propósito dos dois, que é produzir a nossa proteína. Aqui do outro lado vai ser uma proteínazinha. Então, beleza, produzir a proteínas, eles estão juntos. Se eu não estou produzindo, se eles não estão nesse momento de produção de proteína, eles vão se separar. E aí vai cada um para o seu lado. Por que isso é importante? Porque isso vai ter uma localização no nosso retículo que vai ser interessante saber. Que é que a nossa subunidade maior, ela vai estar presente na nossa cara citosólica. Então, quando a gente observa justamente o nosso retículo endoplasmático rugoso e a gente vê aquelas bolinhas na superfície dele, a bolinha que a gente está vendo é justamente a nossa subunidade maior. Então é legal saber isso daqui, porque na produção de proteína, quando a gente for ter o nosso processo proteico, a gente vai ter a aproximação da nossa unidade menor, aquela membrana, para poder fazer a produção. E aí, beleza, ele pode fazer algumas funções, né, como eu falei, principalmente voltadas à proteína, porque ele tem justamente a presença do ribossomo. E sempre que a gente fala de ribossomo, a gente fala de proteína. Se eu tenho uma organela que ele é marcante pela presença do ribossomo, então ela vai ser marcante na produção de proteínas. Contudo, não é somente isso. Ele também vai poder fazer acumulações internas de proteínas, porque às vezes você vai gerar uma proteína, mas você não precisa utilizar aquela proteína naquele momento. Então você gera e você acumula dentro dessa nossa organela. Isso é uma das funções dele também. Além disso, ele pode fazer o processamento para adicionar algumas coisas que sejam necessárias, mas principalmente a glucosilação de proteínas, que nada mais é que adicionar açúcar, ou seja, adicionar carboidratos àquelas proteínas que eu montei. E aí elas vão se tornar proteínas mais complexas, porque agora já é uma glucoproteína, não é apenas uma proteína em si. Você tem uma cadeia carbônica ali associada de carboidratos. Vai possuir membranas mais finas do que a membrana plasmática, né? Justamente como eu falei antes, vai ter como exceção o colesterol. O colesterol não está presente nessa organela. E aqui a gente tem uma descrição da nossa hipótese de Blobel para a síntese proteica, que nada mais é como essa síntese proteica
proteica vai existir. Só que ela leva o nome desse carinha, então é legal saber que ele existe, porque às vezes pode cair aí alguma questão, alguma coisa associada, perguntando da hipótese dele especificamente. Eu trouxe a hipótese de duas formas. A primeira, que é realmente a descrição mais, vamos dizer assim, formal de como essa hipótese acontece. Que tem eu separei em alguns passos para ficar mais simples. Mas o primeiro passo vai ser esses ribossomos que eles vão se unir ao RNA mensageiro, que é justamente o RNA que vai trazer informação de qual proteína eu tenho que montar. Ou seja, ele é uma sequência ali de informações. E ele vai iniciar uma sequência de peptídeo sinal. O que é isso? Vai ser basicamente uma repetição de vários aminoácidos. Aqui já disse, cerca de 15 a 30 aminoácidos que eles existem ali naquele meu RNA mensageiro exclusivamente para dizer que aquela proteína precisa ser montada. Então, quando eu vou criar um RNA mensageiro, eu tenho algumas sequências que são importantes, que são sequências de peptídeo sinal iniciadoras, que é no caso isso daqui que está falando, e a gente também tem finalizadoras, que geralmente é o que a gente chama de cauda poli-A, que vão ser vários e vários aminoácidos que vão estar ali associados, mas com esse nome específico, poli-A. Mas enfim, não vem ao caso agora. O que vem ao caso saber é que a gente vai ter uma sequência iniciadora que vai ser reconhecida por SRFs. O que é isso? São partículas de reconhecimento na membrana do retículo. O que é legal saber? Basicamente, tudo que acontece no nosso organismo, ele vai acontecer a partir de uma compatibilidade. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter de um lado, por exemplo, um organismo, uma molécula que vai ser positiva, e do outro lado uma molécula que vai ser negativa. Não é que seja, não estou falando necessariamente de polaridade, estou falando de complementariedade. Então essas duas aqui, elas vão ser, vamos dizer assim, vão se encaixar uma na outra. E aí quando elas se encaixam uma na outra, isso vai gerar reações, isso vai gerar respostas imunológicas também. E aqui o que acontece é que a maioria dessas sinalizações, a maioria desses reconhecimentos, são reconhecimentos de níveis proteicos, ou seja, você é uma proteína que ela vai chegar e ela vai se encaixar, ela vai ser reconhecida por outra proteína. E é nada mais do que o que está descrevendo aqui. Eu vou ter primeiro chegando esse meu RNA e ele vai ser reconhecido por proteínas de superfície. Vão ser proteínas que vão estar localizadas justamente lá naquela minha membrana do retículo que eu mostrei anteriormente. Você vai ter ali várias e várias proteínas que vão servir somente para isso. É legal saber também que na própria célula você já tem também algumas proteínas de reconhecimento para outras coisas, por exemplo, sistema imune, questão de liberação de hormônios, questões de entrada e saída de substâncias. A gente sempre tem proteínas funcionando para esse reconhecimento, porque a gente precisa, a partir do momento que a gente tem ambientes isolados, a gente precisa selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Então, essa nossa sequência de proteínas de reconhecimento, ela serve justamente para isso, para fazer com que você tenha um controle da proteína que será gerada. Aí, enfim, beleza. Cheguei lá, o RNA mensageiro chegou lá, ele foi reconhecido pela sua, justamente essa sequência de peptídeos. Pronto, então vou continuar assim mesmo. Melhorou sem o fone, então vamos sem o fone. Tá só uma recapitulando. agora. Pois beleza. Tá ótimo, então. Tá, é o seguinte. Recapitulando. O nosso primeiro passo seria justamente o reconhecimento desse nosso material genético, desse RNA mensageiro, como o percursor de uma proteína. Porque o que acontece? A gente não pode sair gerando e modificando proteínas aleatoriamente, né? Porque senão a gente vai ter um acúmulo de proteínas desnecessárias. Então, essas proteínas de reconhecimento, que a gente vai chamar de CRF, são partículas de reconhecimento da membrana do retículo, elas vão ter ali justamente essa função de determinar se realmente é ou não necessário que aquela proteína seja feita. Se aquela proteína ela deve ser feita, porque você pode acontecer, por exemplo, de ter ali alguma invasão viral, e aí esse vírus tentar ali pegar seu material genético e fazer com que o nosso corpo produza
a sua estrutura. Por exemplo, a estrutura de capsídeo viral. A maioria dos vírus, eles usam a estrutura celular para poder fazer a sua própria envoltura. Então, a gente precisa ter esse controle, né? E aí, o nosso primeiro passo é justamente fazer esse controle. É perceber se aquela proteína ela vai ou não ser necessária. Aí a segunda parte seria justamente a permissão para a abertura de um canal pelo qual vai penetrar a proteína nascente. Ou seja, eu estou aqui na membrana do meu retículo, eu começo a produzir a minha proteína e essa proteína ela vai sendo enviada por um canal aqui. Eu vou abrir um buraquinho na minha membrana do meu retículo e essa proteína vai sendo jogada para a nossa cara luminal, que lembra que é a cara central da nossa organela, e ela vai sendo jogada aqui para dentro da nossa organela. À medida que ela vai entrando, quando ela terminar ali a leitura, ela fica toda acumulada ali dentro, que é uma das funções do retículo. Ela pode ser acumulada ou ela pode ser diretamente processada para sofrer a glicosilação, que é aquele processo em que eu falei que a gente vai adicionar carboidrato à nossa proteína. E aí é legal saber que uma das proteínas que a gente tem essa glicosilação é justamente o nosso glicocálix. O nosso glicocálix é uma das principais estruturas de identificação celular do corpo. Ele é uma proteína associada a hidrocarbonetos que vai estar ali na superfície das nossas células e vai ajudar a perceber se a nossa célula é própria ou não. O que é isso? Isso quer dizer que ela faz parte realmente do nosso corpo ou se ela é algo de fora, se é algo que precisa desencadear uma resposta imune. Então, ela vai servir justamente para isso, para esse processo. E aí, beleza, joguei ela aqui dentro, ela vai sofrer essas questões, essas modificações, essa acumulação. E aí, depois disso, eu vou precisar que o meu ribossomo se una a receptores específicos de membrana do retículo endoplasmático. Porque agora eu vou ter um outro processamento. Aqui, como eu falei, né, ele vai estar ali unido justamente para poder fazer com que essa proteína vá para dentro, vá para o ambiente interno. E aí, depois dessa proteína, ela vai se unir àquelas estruturas que a gente já viu antes, que seriam as nossas chaperonas. As nossas chaperonas, elas vão justamente estar se conectando a essas proteínas para determinar em quando que a gente vai precisar usar essas proteínas, para determinar se essas proteínas elas possuem algum erro, algum dano. Então, as chaperonas vão estar ali marcantes para fazer o controle da qualidade dessa nossa proteína. E por fim, o peptídeo sinal vai ser separado por peptidasas. O que são peptidasas? São enzimas que quebram peptídeos, ou seja, enzimas que quebram ligações proteicas. E aí essas enzimas vão tirar essa sequência, porque quando a gente chega e a gente produz uma proteína, a gente produz uma proteína como se fosse uma cópia do nosso RNA mensageiro. E aí lembra que eu falei que ele vai ter sequência de iniciação e sequência de término? Então, essas duas sequências elas precisam ser retiradas, porque elas não têm função. Elas só têm função para que sejam produzidas, ou seja, para dizer, tá na hora de produzir, tá na hora de parar de produzir esse material aqui. E aí, como ela não tem uma função assim, vamos dizer, chegar e fazer alguma movimentação ali na célula, chegar e regular algum processo metabólico, ela vai precisar ser tirada. E esse vai ser justamente o nosso último passo por essas enzimas da cara luminal. Aqui uma ilustração de todo esse processo, que em resumo vai ser o quê? A gente vai ter ribossomos do citoplasma que vão reconhecer essa sequência inicial, código de sinalização, códons de sinalização, né, que é justamente essa caudinha inicialzinha aqui, que são aminoácidos que existem apenas para dizer que eu preciso começar a produzir uma proteína. E aí, como eu falei, no nosso citosol a gente vai ter subunidades soltas. Então, eu tenho aqui uma subunidade menor e uma subunidade maior. E essas subunidades, elas foram aqui, chegaram e elas reconheceram que eu preciso produzir essa proteína. Como ela reconheceu que eu preciso produzir essa proteína, o passo vai ser começar essa produção. Só que eu preciso começar essa produção conectada ali na minha membrana do meu retículo, para que quando eu vá produzindo essa proteína vá entrando por esses canais no meu retículo.
Então eu chego, reconheci, conecto aqui, como ela é o meu imãzinho, eu conecto aqui as subunidades maior e menor. E aí essa subunidade maior e menor, ela já percebeu ali que a gente vai ter que produzir a proteína, ela também vai ter o fator de reconhecimento da membrana do próprio ribossomo, que vai perceber que essa proteína que está sendo produzida precisa ir para dentro do ribossomo, ou do retículo. Então ela vai, percebe que está indo para dentro, precisa ir para dentro, e isso faz com que esse ribossomo ele se conecte pela subunidade maior, justamente nessa minha superfície luminal, quer dizer, nessa minha superfície do retículo, e aí comece a jogar pelo canal criado a proteína para dentro dele. Ou seja, o processo é basicamente isso. Pegou, reconheci que tenho que fazer a proteína, aí comecei a produção dessa proteína, aí a minha membrana do retículo vai perceber que eu preciso que essa proteína venha para dentro, essa proteína começa a entrar, e aí depois essas enzimas que a gente chama de peptidases vão chegar e vão retirar essas sequências de reconhecimento, deixando apenas a proteína puramente falando, a parte que vai ser ativa, a parte que vai ser útil ali para alguma função. E aí essa minha proteína produzida, ela vai poder ali estar unida a chaperonas para saber se ela está devidamente dobrada, se ela está devidamente constituída, se ela vai ser necessária daquele formato ou não. E aí ela pode sofrer aqueles processos que a gente falou, como ou ficar acumulada aqui dentro, ou sofrer glicosilação, que seria justamente chegar e adicionar carboidratos à sua estrutura. Aqui mostrando justamente um pouquinho da nossa produção proteica, que nada mais é do que você tem aqui o RNA mensageiro passando pelas unidades do ribossomo, e aqui em cima saindo a nossa proteína já conformada. Vocês podem ver que essa molécula que está aqui em cima, ela também é material genético da mesma forma, contudo, ela está em direções opostas, ou seja, o meu DNA está passando aqui retinho e aqui em paralelo, saindo a minha proteína, minha sequência de aminoácidos determinada por esse material genético que é o nosso RNA mensageiro. Aí, beleza, conforme a minha proteína, isso daqui vai entrar, e nessa segunda imagem vocês podem ver que a gente tem essa estrutura que eu chamei de polissomos ou polirribossomos, que são essa sequência de vários e vários ribossomos, aqui na minha membrana do meu retículo. E aí, aqui esse daqui da pontinha, vocês conseguem visualizar também que a minha proteína está sendo produzida e está sendo jogada para dentro. E aí, por que eu tenho tantos ribossomos aqui? Isso é muito fácil de entender. Eu poderia chegar e, por exemplo, ter um carro e andar eu sozinha no meu carro. E aí eu vou fazer o transporte apenas de mim. Estou indo daqui para, sei lá, para a faculdade. Contudo, eu posso pegar meu carro e eu posso transportar até 5 pessoas no meu carro. E aí eu vou ter um gasto menor, porque eu vou dividir a gasolina ou o diesel, seja lá o que for, com essas outras pessoas. E aí eu vou estar usando apenas um transporte para produzir, para fazer com que todas essas pessoas, uma quantidade maior de pessoas cheguem. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter aqui vários e vários ribossomos que vão estar lendo o mesmo RNA mensageiro. E aí eu vou ter esse daqui é tipo o iniciozinho do RNA, esse daqui já está lendo um pouquinho mais na frente, esse daqui já está lendo ali o final, e todos estão ao mesmo tempo produzindo proteínas. Então eu reduzo o meu tempo de produção e aumento a quantidade de produto, porque aqui eu estou tendo vários e vários resultantes proteicos sendo jogados ao mesmo tempo. Eu não estou tendo que fazer um de cada vez, eu faço todos ao mesmo tempo e assim eu tenho uma economia ali. Até porque quando eles forem aqui dentro, eles podem precisar de alguma modificação, então é legal que seja feito com mais rapidez. Aqui já fala um pouquinho sobre retículo liso, diferente do nosso retículo rugoso, não só pela questão dos ribossomos, mas principalmente por causa disso. Ele vai ter uma produção diferente, a gente já chama de liso, e esse Lzinho vocês podem aí estar conectando com a presença de lipídios, ou seja, ele vai ser uma organela muito próxima, muito relacionada com a produção de lipídios. E onde é que a gente encontra lipídios? A gente encontra lipídios como formadores de hormônios, a gente encontra lipídios na nossa própria membrana plasmática.
Então, essa organela vai ser a principal para renovar a nossa membrana plasmática. Então, se a nossa membrana plasmática ela precisa, sei lá, emitir um pseudópode, se ela precisa fazer englobar alguma substância, se ela levou um dano e ela precisa regenerar aquela estrutura, se ela precisa chegar e fazer uma mitose, se multiplicar, tudo que aquela membrana tiver de alteração e necessitar de uma maior quantidade de lipídios, quem vai produzir esses lipídios vai ser justamente o nosso retículo liso. E ele já tem uma estrutura um pouquinho parecida, diferente. Ao invés dele ser os sacos aplanados, ele já vai ter um aspecto mais tubular, sem esses ribossomos, claramente, né? Por isso que a gente chama de liso. Então, vocês podem ver aqui que tem vários e vários tubinhos interconectados aqui embaixo. E esses tubinhos são justamente essas membranas aqui. Essa associação de várias membranas é realmente uma tubulação. Vocês podem ver que tem alguns verticais e tem alguns horizontais se interconectando eles também. E aí, como eu falei, como ele vai ter uma associação com hormônios muito forte, ele vai ter também uma célula muito mais desenvolvida em células secretoras. Então, quando a gente fala lá do nosso epitélio glandular, principalmente, a gente vai ter uma presença muito marcante de retículo liso. Mas não é só isso. Além dessa síntese de lipídios, ele também pode fazer detoxificação, que é pegar elementos tóxicos da nossa célula e fazer o processamento, a exemplo do álcool, por exemplo. O álcool ele vai ser processado justamente aqui pelo nosso retículo liso. A glucogenólise, ou seja, você pegar o glucogênio e você quebrar ele, vai ser feito aqui também. E o nosso armazenamento de cálcio. Se ele é uma organela que ele faz armazenamento de cálcio, células que vão precisar de uma alta concentração de cálcio vão possuir ele. E quais são essas células? As nossas células musculares. Nossas células musculares elas vão fazer aquele processo de contração muscular, ou seja, a nossa membrana da nossa célula vai diminuir de tamanho para possibilitar a concentração muscular. E essa movimentação que ela vai ter de diminuir de tamanho até gerar essa contração muscular vai ser mediada por uma região que a gente vai chamar de sarcômero. E o sarcômero está localizado justamente aqui dentro. E ele vai ser movido, ele vai ser estruturado por um gradiente, principalmente de cálcio. Então, quando a gente está analisando células musculares, seja lá qual tipo de músculo for, a gente vai ter um retículo liso ali muito presente. Tão presente que a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático. Já não vai ser, né, somente retículo liso. Por ele ser tão importante, ele já recebe um nome também especial. Aqui a nossa última organela em si, mas mega importante porque ela vai dar abertura para compreender a conexão entre todas as outras que a gente já citou, que é o nosso complexo ou o nosso aparato de Golgi. Ele vai ter justamente uma relação com os retículos e com a membrana plasmática. E por que ele vai ter essa relação? Porque ele vai receber os produtos daquelas duas outras organelas, ou seja, as proteínas que a gente produziu ali, nosso retículo endoplasmático rugoso e os lipídios que a gente produziu no liso, eles podem passar por envelopamentos, que nada mais é do que chegar e serem envolvidos por membrana. Porque às vezes você precisa enviar ele, seja dentro da própria célula, como acontece muito, é o exemplo do neurônio. O neurônio ele vai ter uma grande extensão celular. Então, às vezes, eu produzo ali no meu núcleo, na minha região do corpo celular, uma substância e eu preciso que essa substância atravesse todo o meu neurônio para chegar no final do axônio. Então, nesse meu transporte, eu preciso empacotar para proteger e para garantir que essa substância que eu estou produzindo, ela vá exercer sua função no momento correto. Então, quem vai fazer esse empacotamento, quem vai fazer esse endereçamento, vai ser justamente o nosso complexo de Golgi. Ele vai chegar, vai pegar essas substâncias, às vezes pode fazer algumas modificações ali que sejam necessárias, mas ele vai pegar e vai realmente assim ter como função principal de empacotar isso e enviar para fora. E ele vai ser formado justamente por subunidades, ou seja, pequenas partes dele que a gente vai chamar de dictiossoma. Esse dictiossoma nada mais é do que justamente os pedacinhos do nosso complexo de Golgi. Então, o nosso complexo de Golgi, ele vão ser várias sacolinhas também.
Só que são sacolinhas meio que separadas. E elas são constantemente renovadas, porque o que é que acontece? Tudo que ocorre no nosso complexo de Golgi envolve membranas, ou envolve vesículas. Membranas também, né? Mas envolve vesículas. A gente vai ter do nosso retículo endoplasmático rugoso e do nosso retículo endoplasmático liso membranas que vão ser enviadas para o nosso Golgi, vão chegar aqui e por terem as mesmas propriedades, ou seja, a mesma constituição de membrana, vão se fusionar. O que é isso? Vão se unir a essas membranas que já existem. E aí, quando eles se unem, essas membranas que já existem, eles se unem por uma superfície que a gente chama de face cis. Você tem duas faces no nosso complexo de Golgi. A face cis é a face de entrada, e aqui do outro lado você vai ter a face trans, que é a face de saída. Saída de quê? De vesículas novamente. Aqui a gente sempre está tratando de vesículas. E aí o que é que acontece? Eu chego com uma vesícula aqui, essa vesícula se une a essa membrana, e essa membrana começa a empurrar as substâncias aqui para a região trans, até que essa estrutura que eu tenho aqui comece a emitir vesículas, seja para dentro da célula ou para fora também. Então, se ela é uma organela que pode enviar coisas para fora da célula, ela vai estar mais próxima da membrana plasmática do que aquelas outras que a gente citou. E é legal saber dessa posição também, porque se vocês forem analisar alguma imagem, alguma coisa assim, vocês podem facilmente localizar o Golgi pela sua posição próxima à membrana plasmática. E aí o que é que acontece? Eu estou mandando aqui vesículas, e essas minhas vesículas elas estão sendo enviadas para onde precisar. Então eu estou tendo é como se esses três aqui eles fossem fixos, e aí eu chego e eu vou empurrando. Então eu vou renovar, eu vou criar uma nova face cis. Ao mesmo tempo que essa minha face trans, ela também está em constante mudança. Ela chega e ela vai embora a partir de vesículas. Isso daqui gera um transporte. Eu chego, mando substância para cá, essa substância se fusiona e começa a crescer, crescer, crescer. Isso vai dando espaço a novas estruturas, novas cisternas, que a gente chama de dictiosomas. E esses dictiosomas estão cada vez mais ali se reproduzindo, se multiplicando. Então, como eles estão aumentando, eles também estão diminuindo do outro lado. É como se a gente tivesse um polo positivo de crescimento e um polo negativo de perda. Perda de quê? A partir dessas nossas vesículas. E aí, por isso que a gente chama justamente aqui, ele vai ser polarizado. E ele vai ter duas caras. A cara proximal, de formação, ou cara cis, que vai ser justamente próxima ao núcleo. Isso daqui vocês podem entender como próximo aos nossos retículos também, né? Que eles estão ali conectados. E ela vai ter um formato convexo, ou seja, um formato próprio para recepção, com vesículas de transição, que vão ser derivadas do retículo endoplasmático rugoso, principalmente. O retículo liso também pode mandar, mas o destaque aqui é para o rugoso. E como eu falei, vão se fusionar, ou seja, vão se unir a essa cara aqui que a gente falou, que é a cara cis. Já na nossa cara distal, de maturação ou trans, que é essa última, já vai ser uma cara côncava e vai ser orientada para a membrana plasmática, porque como eu falei, ele pode enviar esse conteúdo aqui para fora, e a maioria das vezes é isso que acontece. Esse transporte dentro da própria célula é em uma minoria dos casos, não é o predominante. Então, o que mais tem marcação assim de função vai ser justamente enviar para a nossa circulação sanguínea, por exemplo. Então, essa face aqui precisa ficar próxima à membrana plasmática para que eu não perca tanto tempo nesse meu transporte. E aqui, como eu disse, né, vai ser para a membrana plasmática com vesículas secretoras que se liberam e produzem um fluxo de membranas desde a cara proximal à cara distal. Ou seja, é esse processo aqui de renovação de membranas, a partir das quais vão saindo vesículas ali para o nosso meio externo e também nascem novas vesículas aqui da outra região, da nossa região cis. Aqui o processo mais esclarecido, né, para ficar mais simples de compreender. Você tem justamente, por um lado, entrando vesículas que vão renovar essa estrutura. Aqui vocês podem ver que, a exemplo desse primeiro GIF, está saindo do liso, não está saindo do retículo rugoso.
E ali você tem as substâncias migrando aqui para o nosso complexo de Golgi pela nossa cara cis, se fusionam e começam a gerar novas cisternas, novos dictiosomas. Cada um desses sacos é um dictiosoma. E aí eu estou gerando aqui um novo dictiosoma e eu continuo gerando até que aqui do outro lado eu também tenho a migração de vesículas que vão saindo. Então, os dictiossomas da outra região, da nossa região trans, vão diminuindo. Por isso que eu tenho uma constante renovação. Aqui nesse outro GIF você tem a mesma estrutura também. As vesículas chegando, tendo transporte e saindo vesículas do outro lado. Aqui um pouquinho mais das nossas funções desse nosso aparato de Golgi tão importante. Ele tem a função justamente dessa nossa circulação de substâncias, porque ele vai chegar e ele vai fazer com que a gente tenha substâncias que entram, substâncias que saem. Ele é muito importante, é a mais marcante na biogênese de membranas. Porque lembra que eu falei que ali no nosso retículo liso a gente vai ter a formação de vários lipídios. Mas o lipídio, propriamente dito, ele ainda não é a função, ainda não é a estrutura base para a nossa membrana plasmática. A nossa membrana plasmática ela é um fosfolipídio, então não é apenas a região lipídica. A região lipídica vai ser apenas a cauda do nosso fosfolipídio. Lembra que o fosfolipídio ele tem duas regiões. Ele tem uma região polar e uma região apolar. E justamente essa nossa cauda vai ser a região apolar e vai ser a nossa região lipídica. Mas eu ainda preciso passar pelo processo de adicionar essa nossa cabeça do nosso fosfolipídio, que é uma cabeça principalmente montada por fósforos, por fosfatos. E aí quem vai chegar e vai montar essa estrutura realmente como ela deve ser, vai ser o nosso aparato de Golgi. E ele vai cedendo vesículas, ele envia por meio de vesículas esse componente vai se fusionar da mesma forma que se fusionam vesículas. A membrana do Golgi, elas vão migrar do Golgi e vão se fusionar também a nossa membrana plasmática. Então, quando ela se fusiona a membrana plasmática, a gente tem um crescimento da nossa membrana. Vai participar também desse nosso processo de glicosilação de proteínas e lipídios, que vão estar sendo produzidos ali no retículo endoplasmático. E vai fazer o aprimoramento disso. O que é legal saber? Ele vai pegar todas essas substâncias, depois que ele aprimorou, depois que ele empacotou, depois que ele fez tudo que era necessário, ele vai chegar e ele vai enviar para fora, por exemplo. Se a gente estiver falando de um hormônio, vamos supor um hormônio esteroidal aí. Esse hormônio já está ali empacotadinho e agora a gente precisa liberar para o meio. Esse processo de liberação para o meio, a gente vai ter um nome, a gente vai chamar de exocitose, exo de fora. Então, é o movimento que a célula faz para expulsar substâncias para o meio extracelular. Então, eu tenho aqui o meu hormônio dentro da minha vesícula. Essa minha vesícula foi e se fusionou com a minha membrana plasmática. E como ela tem a mesma composição, ela vai apenas criar um mini crescimento local nessa minha membrana e vai liberar essa substância para o meio, podendo ser reutilizado. Isso é legal. Essa minha vesícula que serviu aqui para enviar esse meu hormônio para o meio externo, seja lá a circulação, seja lá a própria região tecidual, interstício, ela pode chegar, ela pode voltar lá para o Golgi e ser reutilizada nesses nossos processos de transporte. Isso é bom saber também. E essas vesículas podem possuir o que a gente chama de clatrina, no caso de vesículas endossômicas e lisossômicas. Eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais na frente com mais detalhes, agora ainda não. Mas já guardem esse nome aqui, que é clatrina. Vai formar justamente parede celular e glicocálix. Lembra que eu falei que o glicocálix é justamente aquela estruturazinha que a gente vai ter de reconhecimento intercelular. E vai ter também uma importância na nossa nossa produção de insulina. A nossa insulina vai sofrer justamente todos esses processos, de primeiro ser produzida ali no retículo endoplasmático rugoso, depois enviada para o nosso aparato de Golgi, e a partir de grânulos dizimógenos, que é uma enzima, a gente vai chegar e a gente vai perceber a necessidade da liberação de insulina. Então, o nosso Golgi, ele vai estar ali com a insulina dentro dele, ele vai formar
justamente aquela conexão, aquele reconhecimento com essa substância que a gente chama de enzimógeno e vai entender que eu preciso liberar insulina para o meio ambiente, ou seja, quer dizer, para o meio extracelular. Então ele chega e pega a insulina e ele vai empacotar ela e vai liberar ela por esse processo que a gente viu aqui de exocitose. Aqui já falando um pouquinho mais dos nossos processos de liberação, quer dizer, na verdade agora nos nossos processos de recepção, porque ali exocitose era para fora. Agora a gente está falando de endocitose, ou seja, é você chegar e você absorver conteúdos do meio extracelular. E que conteúdos podem ser esses? Podem ser de vários tipos. Mas quando a gente fala de elementos e partículas sólidas, a gente está falando de fagocitose. Fagos é sempre algo sólido. É como se fosse a alimentação mais grosseira da nossa célula. Quando a gente fala de pinocitose, a gente está falando de líquidos. Às vezes a gente precisa absorver uma quantidade maior até de água mesmo. E aí, para absorver essa quantidade maior, eu não posso, por exemplo, esperar que aconteça uma osmose, esperar que ocorra uma difusão. Então, para conseguir englobar mais conteúdo, eu chego e eu faço essa minha pinocitose, que é pegar e permitir a entrada a partir de uma vesícula que, ao invés de se formar de lá de dentro do nosso Golgi para fora, agora vai se formar de fora para dentro. Então, a membrana plasmática ela pode ou emitir pseudópodes, que são essas extensões da membrana, ou seja, emitir prolongamentos que vão abraçar as substâncias e colocar para dentro em uma vesícula, ou ela pode simplesmente, vamos dizer assim, ser amassadinha, como ocorre na pinocitose, e ela só vai sofrer o que a gente diz de invaginação. Isso é legal saber. Quando a gente fala de invaginação, é algo para dentro, por isso invaginação com in no começo. Ou seja, eu estou indo de fora para dentro. Percebo que a delimitação da altura da minha membrana, ela está aqui. E essa substância, não está indo para fora. Ela está apenas causando uma pressão interna para gerar a minha vesícula. Enquanto que aqui do lado, quando a gente fala da fagocitose, a gente está falando de uma evaginação. E esse E é justamente para fora, ou seja, vem de exit, que é saída. Então a gente está emitindo extensões, a gente está saindo dessa nossa linha basal de membrana e a gente está prolongando ela, a gente está multiplicando ela para conseguir abraçar essa substância. E essa multiplicação é justamente uma evaginação, não confundir isso. Quando a gente fala de fagocitose, a gente fala de evaginação, ou seja, uma extensão da nossa membrana. E quando a gente fala de uma pinocitose, a gente fala de uma invaginação. Ou seja, a gente está pegando a nossa membrana, ela está contraindo ela para dentro para poder englobar e criar essa nossa vesícula. E aqui só um detalhezinho que essa endocitose ela pode ocorrer mediada por receptores. Lembra que eu falei que quase tudo no nosso organismo vai ser mediado ali por alguma substância. A gente vai precisar de uma compatibilidade química para que as coisas aconteçam, seja elas mudanças físicas, mudanças químicas, mudanças estruturais. E aqui a gente vai ter uma endocitose que ela vai ser mediada por receptores, ou seja, eu vou ter proteínas na minha membrana plasmática que vão chegar e vão se conectar a substâncias específicas do meio externo para permitir que a gente tenha a entrada de novas substâncias, para a gente ter esses processos de endocitose, que pode ser fagocitose ou pinocitose. E aí o que é que acontece? Eu não falei para vocês da clatrina. A clatrina ela é justamente uma das principais proteínas que vão estar aqui associadas. Elas vão ser internas e elas vão recobrir essa minha membrana que invaginou a partir do reconhecimento mediado por receptor. Tem mais uma imagem aqui para explicar ela direitinho, mas é basicamente isso. Ela seria como se fossem esses meus potinhos vermelhos aqui dentro. Aqui, para representar um pouquinho mais, nesses nossos processos de endocitose, a gente vai ter
o nosso terceiro ou quarto, nosso terceiro elemento importante do nosso sistema de endomembranas, que são essas membranas internas, que é justamente o nosso endossomo. O nosso endossomo, ele já vai ser aquela vesícula que foi formada, seja por pinocitose ou por fagocitose, e é aquela nossa vesículazinha ali. Aí ela vai e ela recebe, ou seja, a vesícula da nossa endocitose. Por isso que eu chamo de endossomo, que ele é fruto de uma endocitose. E aí, se eu tenho aqui e eu fiz uma fagocitose, é exemplo de uma bactéria, lembra que eu falei que fagocitose são substâncias sólidas, então podem ser bactérias. Eu posso estar tratando aqui, é exemplo de um macrófago, que é uma célula do nosso sistema imune, que vai chegar e vai fazer a fagocitose de bactérias, ou seja, ele emite pseudópedes e engole essa bactéria. Quando ele engole essa bactéria, a gente pode chamar essa estrutura, essa vesícula com a bactéria interna de fagossoma. Mas é legal saber que o fagossoma ou pinossoma, vocês podem encontrar esse termo também, se for no caso de uma pinocitose, nada mais é do que variantes do que seria um endossomo. E aí, esse nosso endossomo, ele vai sofrer alguns processos, ele pode ser endossoma primário e endossoma secundário ou endossoma tardio também. Esse primário também pode ser chamado de temprano, ou seja, é como se ele fosse ali realmente só para indicar que ele é o mais novinho. Então, quando eu chego e eu pego esse meu endossoma e ele acabou de ser formado, ele está ali somente com as substâncias dali de fora, eu vou chamar de endossoma temprano. Quando ele começa a crescer, quando eu começo a querer separar essas substâncias, ou seja, eu tenho umas quebras mais mecânicas necessariamente do que está aqui dentro, do conteúdo daqui de dentro, eu vou chamar de endossoma tardio. E isso cria um processo, porque além disso, agora eu vou ter a união de uma terceira estrutura intracelular importantíssima, que é o nosso lisossomo. Nosso lisossomo, ele vai ser uma organela que ele vai possuir várias enzimas internas voltadas para a digestão de substâncias, principalmente bactérias e coisas que venham do meio externo, mas também coisas da própria estrutura celular. Às vezes você tem uma mitocôndria ali que está velha, você tem uma região do retículo que não está funcionando direito, seja lá o que for. Um ribossomo também pode estar ali meio ruinzinho. E aí esse nosso lisossomo, ele vai chegar, ele vai fazer a lise, que é a quebra em presença de água. Ele vai utilizar um degradê de hidrógeno para poder chegar e quebrar essas substâncias. Então ele vai ser uma organela que ele vai ser por dentro muito, muito ácido. E aí esse ácido interno dele vai ser o meio necessário para chegar e fazer a digestão, para fazer a ativação, na verdade, das enzimas que a gente tem dentro dele, que são o que a gente chama de hidrolases ácidas. E aí essas minhas hidrolases ácidas, elas são similares a como, por exemplo, você tem ali o seu estômago. Então você tem a pepsina ali no seu estômago, que na verdade ela é pepsinogênio. Então quando você tem uma queda do pH, o pH geralmente estomacal funcional vai ser perto de 2 quase. E quando você chega nesse pH, você tem ativação e você tem realmente a pepsina ativa para degradar para quebrar aquele nosso alimento. Então é isso que acontece aqui. Eu pego primeiro, englobo a substância por pinocitose ou por fagocitose. Essa substância, ao ser englobada, ela é um endossoma temprano, porque ainda não aconteceu nada demais. E aí, à medida que eu começo a ter umas quebras iniciais, não são quebras completas, mas quebras iniciais do próprio endossomo, eu chamo de endossomo tardio. Só que esse meu endossomo tardio, ele vai chegar, ele vai se unir com essa minha organela que eu chamo de lisossomo. Então, esse meu lisossomo, ele chega e ele se une ao endossomo para poder pegar essas suas substâncias, essas suas enzimas e deixar em contato com a substância que eu estou tentando degradar. E aí eu uno as duas, vocês podem ver que aqui tem uma vesícula bem maior, que a gente pode chamar também de lisossomo secundário. Em alguns casos a gente pode chamar de fagolisossomo também, que seria a união da palavra fagossomo com lisossomo, porque os dois já se encontraram aqui. Então, lisossomo secundário também pode ser um fagolisossomo.
E aí ele chega e ele consegue terminar essa degradação dessa substância justamente pelo auxílio das enzimas que a gente vai ter no nosso lisosoma. Então isso fecha aqui um processo de degradação. A gente tem aqui a associação de várias e várias estruturas citoplasmáticas a fim de chegar e fazer a digestão. Isso é como se fosse uma alimentação da célula. Então ela chega e ela pode ter também uma alimentação voltada para a defesa, no caso da bactéria, pode ter englobar líquidos, né, que sejam necessários ali, e partículas muito pequenas também. Quando as partículas são muito, muito pequenas, a gente também vai caracterizar uma pinocitose, porque esse meu pinossomo, esse é meu endossoma, fruto da minha pinocitose, ele é muito menor do que o nosso fagossoma. Isso é legal de saber também. Porque o nosso fagossoma, ele já é algo mais relacionado ali com a questão da imunidade. Já é uma questão de você, tipo, ter a degradação de vírus, ter a degradação de bactérias. Enquanto que aqui na nossa pinocitose podem ser apenas moléculas mais simples que eu preciso que venham para o meio intracelular. Aqui embaixo também tem outro exemplo, que seria no caso de uma mitocôndria defeituosa, que ela foi reconhecida ali como defeituosa, e aí ele vai sofrer o processo de autofagia. Fagos é essa alimentação. Então, tanto esse termo de fagocitose, de fagossoma, tudo isso está falando de questão de alimentação, de degradação. E aí essa minha mitocôndria, ela também pode ser englobada aqui, justamente por vesículas que estão aqui migrando, né? Uma estrutura que está migrando aqui do retículo endoplasmático. Ele chega e pega a sua membrana, engloba ela e ela vai ter contato aqui com o nosso lisossoma. Então, o lisossoma vai se unir a essa vesícula aqui com a mitocôndria interna e possibilita essa degradação dessa minha mitocôndria para que sua estrutura seja toda quebradinha e eu possa, por exemplo, gerar uma nova mitocôndria que aí sim tenha o seu funcionamento adequado. Aqui para mostrar um pouquinho da clatrina. A clatrina é justamente essas bolinhas vermelhas internas. Ela é uma proteína que ela vai ter basicamente duas cadeias. Cadeia que a gente chama de cadeia pesada e cadeia que a gente chama de cadeia leve. É como se você pegasse realmente duas proteínas diferentes e vocês associassem para que ela se torne funcional. Então, cada cadeia é como se fosse uma proteína independente que, para que elas funcionem, elas precisam estar juntas. Então, a gente diferencia entre cadeia pesada e cadeia leve. E aí, essa minha proteína, ela está aqui na membrana interna celular e do lado da região externa, a gente vai ter o nosso receptor. Esse receptor reconhece uma substância ali do meio externo e vai formar uma estrutura vesicular com a clatrina ao redor. Essa clatrina ela pode ter diversas funções. Então não dá exatamente assim para entrar em detalhes, porque em cada célula ela vai ter uma coisa, em cada contexto ela vai ter uma função diferente. Mas o que vale lembrar é que ela vai fazer parte desse complexo de compatibilidade de substâncias, ou seja, junto aqui com o meu receptor, ela vai chegar e ela vai reconhecer isso daqui como algo necessário para o corpo, ou seja, às vezes é uma coisinha ali que seja especial. E essa vesícula que eu criei agora não é uma vesícula simplesmente lisa. Ela é uma vesícula que está recoberta por essa nossa clatrina, por essa nossa proteína especial. E ela vai sofrer os mesmos processos que sofreria qualquer fagossomo, qualquer pinossomo. A diferença é que ela vai estar ali na membrana externa para fazer uma demarcação dessa substância que eu englobei. Aqui hoje realmente a aula era mais curtinha, eu vou só dar uma ilustrada, que na próxima aula a gente vai entrar realmente em questão mais bioquímica. Por isso que eu não trouxe agora, mas é legal já saber que aqui à esquerda a gente vai ter uma mitocôndria. E a mitocôndria, ela é uma das organelas principais da célula, porque ela vai ser a responsável por toda a produção, quase toda na real, assim, produção energética de uma célula eucarionte. Porque as produções, os processos metabólicos que ocorrem aqui, eles vão gerar uma grande quantidade de energia e foi inclusive o que permitiu com que as nossas células procariontes evoluíssem.
Então, para que as nossas células chegassem a esse nível, a esse tamanho, e conseguir ter tantas organelas ali dentro, conseguir ter tantas funções, tantas especializações, isso se deve graças à presença dessa nossa primeira organelazinha aqui, que seria a nossa mitocôndria. E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais detalhado, mas é legal saber que ela tem essa estrutura, ela vai possuir um DNA próprio, é um DNA diferente do DNA da nossa célula, tanto é que a gente vai chamar justamente de DNA mitocondrial. E como ela possui DNA próprio, ela também possui toda uma estrutura própria. Ela vai possuir, inclusive, ribossomos próprios, que são esses grânulos indicados aqui, são ribossomos próprios. E ela possui também uma membrana dupla. Ela tem uma membrana externa e, além dessa membrana externa, ela tem uma membrana interna. E nessa minha membrana interna é onde vai ocorrer a maioria dos nossos processos metabólicos, que a gente vai chamar de cadeia respiratória, que é uma cadeia de confluência de elétrons para gerar energia para a nossa célula. Aqui do outro lado, a gente tem aqui também um exemplo de um peroxissomo, que a gente também vai falar na outra aula, porque ele está envolvido com processos metabólicos, principalmente da degradação da água oxigenada, ou seja, do nosso H2O2. E aí ele vai possuir aqui internamente algumas enzimas. Ele parece muito a estrutura do nosso lisossomo, e ele vai possuir essas enzimas que a gente vai chamar de catalases ácidas, ou seja, ele também vai funcionar em ambiente ácido, mas ele é uma membrana simples com essas substâncias aqui dentro. E vai servir justamente para a degradação de H2O2. E aí, só para destacar aqui, vai ser justamente os assuntos que a gente vai abordar, mas eu já queria mostrar um pouquinho da estrutura, porque na próxima aula a gente não vai ter tanto tempo assim, a gente vai ter que entrar um pouquinho mais nos detalhes realmente bioquímicos dos processos. Mas por hoje é isso.